Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 18. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de mais uma vez agradecer primeiramente a Deus essa rica oportunidade de trazer a palavra dEle e aos pastores por confiarem e nos darem essa oportunidade essa responsabilidade tão grande que é trazer a palavra do Rei. Amém, irmãos? Vamos ler. Lucas 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: De todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu recebi essa ministração do Senhor já faz algumas semanas e eu vim estudando algumas partes dela. E o tema dessa ministração hoje é: eu acho ou eu me humilho. E eu peguei essa passagem de Lucas, do jovem rico, que muitos conhecem já, e ela é citada nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e de Lucas. Só que a gente sabe que Lucas ele sempre foi o mais detalhista, e aqui no início ele fala que esse jovem rico era um certo príncipe. Então nós conseguimos deduzir aí, ter uma ideia de uma posição que esse rapaz ocupava. Em outra tradução, diz que ele era um certo líder. Então nós conseguimos ter mais uma ideia aí de como poderia ser a vida desse rapaz, do que ele tinha, do que ele possuía. E diante de todas essas coisas, nós conseguimos imaginar que ele era uma pessoa que tinha status, que ele era uma pessoa que ele tinha uma certa fama, que ele era alguém importante. Se nós pensarmos na outra tradução, que ele era um líder, ele tinha ideologias, ele tinha pensamentos que trazia seguidores para ele. E ele era muito rico, que também atraía mais pessoas. Então nós conseguimos ver uma pessoa cheia de si. Uma pessoa cheia de pensamentos, uma pessoa já formada com as suas ideias, uma pessoa com as suas convicções. Nós vemos um jovem muito rico, mas que também já tinha muita bagagem. Um jovem que já tinha muito entendimento de coisas da vida, de coisas do mundo. Para ele liderar pessoas, ele tinha entendimento de coisas, como elas funcionavam, para atrair pessoas a segui-lo. Então nós vemos uma pessoa muito instruída, uma pessoa que não poderia ser convencida de certas coisas facilmente. Ela não poderia mudar de opinião facilmente, porque ela tinha muitos líderes atrás dela, ela tinha uma riqueza para sustentar com todo esse conhecimento que essa pessoa conseguiu. Então ela era uma pessoa que não podia abrir mão de muitas coisas, só que ele foi procurar Jesus. E aí as coisas mudam, irmãos. A palavra diz que ele foi procurar o Senhor Jesus, ele foi até Jesus. Só que nós temos um registro de Paulo, lá em 1 Coríntios 1, que fala como é quando você chega perto de Jesus. Quando você conhece a sua palavra, como ela funciona. Lá em 1 Coríntios 1, 27, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Então aqui nós temos uma ideia de que quando esse jovem, que já era extremamente, ele já tinha as suas ideologias, ele já tinha os seus pensamentos formados, ele já tinha uma ideia de como o mundo funcionava, de como as coisas lá fora deviam acontecer, ele chega diante de um Deus que transforma as coisas loucas. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são normais, não são naturais. Ele pega as coisas que você fica... para confundir aqueles que falam, é assim, é assado, eu penso desse jeito, eu penso daquele. E aí vem Deus com a sua loucura, com a sua sabedoria. E quando ele se deparou com isso, irmãos, aí confundiu a mente desse jovem. E aí quando ele falou assim, não, mas eu faço todas essas coisas, eu já obedeço os mandamentos, o que mais que me falta? Por que eu tenho que fazer mais coisas? Por que eu tenho que seguir outras ideologias se o que é bom e o que é normal eu já faço? Se o que é natural de não fazer mal ao próximo, de amar ao próximo eu já faço. E aí Jesus pega na ferida. E aí Jesus pega naquilo que é o alicerce de toda a estrutura desse jovem, que é a sua riqueza. Só que se nós formos analisar mais profundo, Jesus não falava da riqueza, irmãos. A riqueza era a estrutura dele. A riqueza era o que mantinha de pé os pensamentos dele. A riqueza era o que mantinha de pé toda a sua sabedoria. A riqueza era o que mantinha de pé a sua liderança. A riqueza fazia com que ele tivesse a vida que ele tinha. E quando Jesus confronta ele falando, dá a sua riqueza e me segue, ele não consegue compreender. Porque toda a sabedoria que ele tinha, porque todo eu acho, eu penso, eu aprendi assim, eu fui instruído assim, não conseguiu aceitar a sabedoria de Deus. Na outra tradução fala que o rosto dele se fechou quando Jesus fala isso. Ou seja, ele não aceitou, ele não quis, ele não viu a graça, o favor imerecido que tinha nessas palavras. Ele não conseguiu enxergar, porque ele tinha muita sabedoria, porque ele tinha muitas riquezas, porque ele tinha muito eu penso, eu acho. E hoje, como eu disse já, o tema é ou eu acho, ou eu me humilho, irmãos. Ou eu acho e continuo as coisas que eu faço nesse mundo, ou eu me humilho perante o Senhor e reconheço que a sabedoria vem dele, irmãos. Ou eu acho e continuo levando essa vida que eu fico levando aí fora, que quando você não conhece a Cristo, você leva de qualquer jeito, ou quando você não está firmado na rocha, você não consegue compreender. Ou você se humilha e reconhece que os mandamentos dele são para a salvação, que as ordenanças dele são para a vida eterna, que o conforto, que a palavra dele traz paz, traz conforto para o seu coração. É só assim, irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando Jesus fala... Muitas pessoas pegam só a parte da riqueza, dá a riqueza aos pobres, mas ele continua, ele fala, vem e segue-me. O principal pedido do Senhor Jesus aqui não era entregar as riquezas, era seguir, irmãos. Era deixar tudo que ele tinha para trás e não ficar ali perdido, sem saber o que fazer, sem ter aquela vida que ele já tinha, sem ter os seus seguidores, a sua sabedoria, não. Jesus não ia deixar ele ao relento, Jesus não ia abandonar ele e virar as costas. Ele falou, dá o que você tem, mas me segue. Mas vem comigo, que aqui você vai ter conforto, que aqui você vai ter paz, que aqui você vai ter a segurança das asas daquele que estende sobre nós. Aqui você vai ter vida. Mas ele não conseguiu ouvir, irmãos. E uma coisa muito importante dessa passagem é que ela foi muito próxima da crucificação de Jesus. Após essa passagem, Jesus dá o sermão profético, é traído e é crucificado, irmãos. Se Pedro, que estava desde o início da caminhada, negou Cristo 3 vezes, imagina se esse mancebo segue sem estar preparado, sem estar estruturado, sem ter deixado o eu para trás. Por isso, Jesus pede para ele deixar ele inteiro, a riqueza, tudo que ele tinha para trás e seguir. Porque é só assim, sem nada do passado, sem nada do eu velho, que ele conseguiria suportar a traição,
a crucificação e aguardar a ressurreição de Cristo, irmãos. Cristo não falou para ele debalde, não falou para ele porque ia ser bonito, não. Ele falou porque ele sabia se esse mancebo aceitasse segui-lo, com toda a bagagem que ele tinha, ele não suportaria a crucificação de Cristo. Ele não suportaria aguardar os 3 dias até que ele retornasse à vida, que ele ressuscitasse. Então, irmãos, nós temos que compreender que toda a palavra de Jesus é válida, tem um propósito, tem um fundamento. Ele não falaria para esse mancebo, deixa tudo que você tem por qualquer motivo, só para parecer bonito, só para parecer extremo. Não, ele sabia que se o velho homem daquele jovem viesse, ele não suportaria o sermão profético, ele não suportaria a crucificação, irmãos. Então nós temos que entender isso. Quando Cristo pede algo para nós, quando Cristo nos mostra algo que estamos fazendo, que nós precisamos melhorar, algo que precisa ser tirado da nossa vida, algo dele que precisa ser incluído nas nossas vidas, é porque tem algo por trás. Aleluia, Jesus. É porque vai chegar um momento, quando nós estivermos guerreando a batalha dele, que se nós estivermos carregando algo do eu velho, vai atrapalhar, irmãos. É porque quando nós estivermos ali batalhando as batalhas dele, e nós estivermos carregando aquele perdão que nós não liberamos, aquele pecado que nós não deixamos de fazer, no momento da guerra, isso vai pesar, irmãos. E um soldado que não está livre, um soldado que não pode correr de maneira livre, ele não consegue batalhar, irmãos. Ele não consegue vencer a guerra, ele não consegue ser um soldado 100%. Que nós possamos enxergar isso, irmãos. Que nós possamos enxergar que o eu tem que ficar para trás. Igual lá em 2 Reis. 2 Reis 5. Quando é descrito para nós Naamã, a palavra diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. Você consegue ver aqui o status que Naamã tinha? O quão grandioso ele era perante os homens. Você consegue ver aqui a profundidade da sua responsabilidade perante os homens? O status que ele tinha que manter de um guerreiro robusto, sisudo, forte. Ele tinha que manter essa aparência que o mundo pede. E aí quando o profeta fala para ele assim, vai lá e mergulha 7 vezes no rio, ele fala assim, a palavra diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha aqui, irmãos, mais uma vez, o eu acho, o eu penso, tem que acontecer assim porque eu quero. Não, irmãos. Não, irmãos. Um soldado dele falou, mas se algum profeta fala, você não faz? E aí ele pensa 2 vezes, mergulha 7 vezes no rio e é curado da lepra. Ele não só foi curado da lepra, mas como no penúltimo versículo, no 18, diz assim: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom ali para adorar, e se encostar na minha mão, eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim eu me encurvar, o Senhor me perdoe. Ele aqui já reconheceu que a única adoração deveria ser para Deus, mas que ele ainda precisava prestar contas para o rei dele, e o rei dele iria adorar Rimom, e ele precisaria entrar. Olha como ele foi transformado de uma maneira tão grandiosa, que ele já sabia que isso era errado, que ele já sabia que ele não poderia fazer isso, mas ele estava preso ali, nesse costume, e ele já pediu perdão antes. Ele falou: Senhor, eu vou ter que fazer, já me perdoa agora. Eu nem queria, mas eu vou ter que ir, então já me perdoa agora. Olha quando você deixa o eu de lado, irmãos. Quando você deixa o eu quero, o eu penso, o eu faço, o eu aconteço, eu preciso parecer. Deus te transforma de uma maneira que nem você imaginava que isso sairia de você. Nem você sabia que isso viria de você, porque Deus fala que rios de água viva fluiriam de você, irmãos.
tudo vem dele, tudo é para ele, todas as coisas são por causa dele, então por que eu vou deixar o eu interferir? Se Deus pode fazer algo tão tremendo assim, que ele nem tinha sido instruído, mas ele já sabia que estava errado, que ele não poderia adorar outros deuses, só de ter sido curado de uma lepra, quando ele deixou o eu de lado e mergulhou naquele rio 7 vezes, sabendo que ele poderiam tirar sarro dele, falando, nossa, você é um chefe de exército e está atendendo um profeta e está indo mergulhar no rio. Você é líder de um monte de pessoas e você está obedecendo um simples profeta. Não, irmãos, ele não quis nem saber. Quando alertaram ele que era um profeta, ele foi e fez. E Deus transformou não a lepra dele. Deus transformou o eu, o interior. Aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava, ele deixou lá no rio. E o eu ficou para trás, irmãos. Exatamente o que aquele jovem não conseguiu fazer, Naamã fez. E é isso que a igreja tem que pensar hoje em dia. É isso que eu e os irmãos temos que pensar hoje em dia. Deixa o eu, irmãos. Quando você achar que você está pensando alguma coisa, que você está sabendo alguma coisa, dobra os seus joelhos no chão e fala, Senhor, é dessa maneira? Senhor, é mesmo dessa maneira? Se não for, tira. Se não for, não quero que faça parte de mim. Porque eu quero aquilo que o Senhor acha. Porque eu preciso daquilo que o Senhor pensa para mim. E o eu vai ficando para trás, irmãos. E o eu vai deixando de lado. Irmãos, muitas coisas. Nós somos criados, nós somos instruídos, nós somos educados. São colocadas diversas bagagens nas nossas costas, irmãos. Mas tudo isso tem que ficar para trás. Tudo isso tem que ficar lá na cruz. Lá, crucificado com o velho homem. Para que o novo homem que Cristo quer fazer cresça, irmãos. E assim como foi com o jovem, que Jesus já sabia da grandiosa batalha que estava por vir, que era a sua crucificação. Hoje em dia, está vindo a volta de Cristo, irmãos. E já se foi o tempo. Os sinais são evidentes, os sinais são até assustadores, apesar de nós já termos conhecimento por embasamento bíblico. Mas ele está vindo, irmãos. E quando ele falar para você, deixa o eu de lado, é porque quando ele voltar vai ser preciso. Quando ele falar, deixa o eu de lado, é porque quando o anticristo se levantar vai ser preciso. Quando ele falar, deixa o eu acho, eu penso de lado, é porque quando a perseguição à igreja se levantar, vai ser difícil carregar o eu, irmãos. Prefira carregar a cruz de Cristo. Prefira carregar a Cristo em você, e não o eu. E não o eu quero, eu penso. Carregue o Senhor Jesus nas suas costas. Aleluia. Carregue a sua palavra. Carregue os seus mandamentos. Carregue as suas exortações. Carregue o seu amor. Porque é assim, irmãos, só assim que nós vamos suportar a tribulação que está por vir. Só assim nós iremos ouvir as trombetas que irão tocar. Só assim nós iremos subir para os céus, irmãos, com um corpo incorruptível. Que eu e os irmãos possamos deixar de carregar o eu e carregar a Cristo. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.